Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre o sono, né? A importância do sono aí nos procedimentos estéticos. E eu queria contar para vocês um caso clínico meu, um caso que aconteceu comigo, para vocês ficarem sabendo como que foi aí a situação, né? E a importância da gente avaliar, né, o paciente. E eu queria compartilhar com vocês um caso clínico meu, uma experiência que eu tive, para que vocês para que vocês usem o meu caso como experiência, né? E se vocês vivenciar uma situação semelhante à que eu passei, que vocês consigam também ter aí recursos, ok? O sono. Vamos falar sobre o sono. Sono é algo que a gente às vezes não conversa muito com o paciente. Normalmente nós não perguntamos para o paciente se o paciente tem uma boa noite de sono, se a qualidade de sono dele é bacana. Essa é uma pergunta que passa desapercebido aí durante a anamnese. E é muito importante que a gente saiba a investigar esse paciente de uma forma melhor, porque através dessa investigação que nós vamos ter durante a anamnese, é que a gente vai começar a triar aí os caminhos para os procedimentos estéticos, né? Então, por isso que eu sugiro para vocês, estou sempre dando dicas para vocês fazerem algumas perguntas que são importantes e que vocês às vezes nem sabem que é importante. Como, por exemplo, a qualidade do sono, que hora que o paciente deita, que hora que o paciente acorda, se o paciente ele acorda muitas vezes à noite para fazer xixi, e se ele costuma acordar à noite, mais ou menos quantas vezes o paciente acorda para fazer xixi. Isso tudo são perguntas que são importantes pra gente e que passa desapercebido da anamnese. E se vocês não compreenderem o porquê que essas perguntas são importantes, vocês nunca vão fazer, né? Então é importante que vocês entendam isso. Então, antes de mais nada, vamos entender o porquê que o sono pra gente é importante. Nós temos um hormônio, que é a melatonina, que ela é produzida pela glândula pineal, e essa glândula pineal, ela trabalha constantemente, mas para produzir a melatonina é somente de madrugada, ou seja, a glândula pineal ela produz outros hormônios, não somente a melatonina, e ela é uma glândula bem pequenininha, e a gente costuma brincar aí no meio da fisiologia, que é uma glândula que ela é pequenininha, mas que ela trabalha incansavelmente. E a melatonina, que é produzida à noite, nós temos um declínio desse hormônio muito precocemente. A partir aí dos 20, 25 anos, às vezes até os 18 anos, nós já começamos a ter o declínio aí desse hormônio. Então, por que a gente tem que dormir? Quando a gente dorme, que a gente entra num sono profundo, a glândula pineal ela é ativada a produzir a melatonina. E quando a gente produz a melatonina, que é esse hormônio ele é considerado um hormônio do reparo, da restauração, da cicatrização. Nós temos alguns hormônios que eles ocupam a tríade dos hormônios mais importantes do corpo, que ocupa ali o topo da hierarquia. Eu falo que são eles que são o maestro de toda a orquestra hormonal, né? A gente costuma falar em relação a isso. E esses hormônios são eles: o T3, a vitamina D de dado, e a melatonina. Então esses três hormônios são hormônios extremamente importantes para o nosso corpo. E são esses três hormônios que coordenam, que administram os outros hormônios do nosso corpo. Então, se nós temos um declínio nesses três hormônios, consequentemente, nós vamos ter um prejuízo também nos demais hormônios, porque são eles que acabam controlando e manipulando aí o restante do corpo. E para que a gente tenha uma ativação aí dessa glândula pineal, a gente precisa estar no sono bem profundo. E a literatura considera esse sono profundo naquele momento que a gente está dormindo. Sabe quando a gente está dormindo, que a gente tem aquela sensação de que tá sonhando assim, alguém te encostando, você conversando com alguém, às vezes você consegue sentir até o cheiro de algum alimento, e assim, é muito real, parece que é muito,
A pessoa pode ter até pesadelos nessa situação ou ser algo agradável, mas é aquele momento que parece que tem alguém te enforcando, que você tá caindo. Esse é considerado sono profundo. E nesse momento é que a gente está teoricamente completamente desligado aqui dentro das nossas obrigações e a gente consegue ativar a glândula pineal a produzir a melatonina. Portanto, como que isso funciona? Os nossos olhos, através dos nossos olhos, nós temos a inervação nervosa dos olhos que se cruza assim no centro do cérebro, que por coincidência, onde que esses vasos, que essa inervação cruza, fica a glândula pineal. Então, quando os nossos olhos eles estão fechados, que ele entende que está tudo escuro ali o ambiente, ele passa o reflexo dessa escuridão através desses vasos, dessa inervação, e a glândula pineal entende que está tudo escurinho, que é o momento da pessoa produzir aí melatonina. E hoje nós estamos tendo uma deficiência cada vez maior de produção de melatonina, uma que o pico dela começa a decair aí a partir dos 20 anos, e outra porque hoje, devido à tecnologia que nós estamos vivendo, nós estamos muito expostos a luzes artificiais. Então, normalmente hoje no quarto nós temos a luz da televisão, aquela luzinha do ar-condicionado, os aparelhos de celular, os carregadores de celular geralmente tem aquela luzinha que fica ali para contar que está funcionando, que está na tomada. Então, tudo isso são luzinhas que atrapalham a nossa produção de melatonina. Por isso que o ideal é que a gente durma em quartos bem escuros, quarto que não tenha nenhum efeito de nenhum som e também nenhum cheiro. Quando nós estamos dormindo, nós nos desligamos do olfato, nós não sentimos cheiro. Portanto, nosso subconsciente, se o cheiro é muito forte, nós estamos dormindo, então isso se desliga, a gente não sente, mas o nosso subconsciente ele consegue absorver aquele cheiro. E quando o cheiro é muito forte, atrapalha também aí a nossa produção de melatonina. E onde que eu quero chegar aí com essa situação? Quando vocês conversarem com o paciente na anamnese, que o paciente relatar para vocês assim, olha, eu sou uma pessoa que tem insônia, eu não durmo bem, eu acordo à noite várias vezes, eu tenho muita ansiedade, já faz bastante tempo que eu não consigo dormir, eu praticamente durmo 2, 3 horas só durante a noite. E esse paciente relatar essas informações para você, relatar que ele não está conseguindo dormir, significa que é um paciente que a capacidade de restauração e reparo desse corpo está menor. E em contrapartida, o cortisol desse paciente está mais alto. Então, se a gente tem uma diminuição da capacidade de reparação e aumenta o cortisol, esse paciente aumenta o processo inflamatório. Então, nossos procedimentos estéticos, eles não vão ter um efeito tão bom. E isso, nós precisamos de ter isso muito bem na nossa mente, porque quando o paciente relatar esses desconfortos, nos der aí essas informações, nós precisamos de alertar para ele o seguinte, olha, então, o seu procedimento estético, ele geralmente vai ter uma eficácia um pouquinho menor comparada a um paciente que consegue dormir bem, que consegue dormir as suas 8 horas e tal, e tal, tal. E aí vocês precisam de ter essa orientação, não somente para passar para o paciente, mas também para vocês saberem pro ego de vocês. Porque se você comparar um paciente com outro paciente, às vezes vocês fazem o mesmo protocolo, o mesmo procedimento em diferentes pacientes e aquilo responde muito bem, de uma forma muito satisfatória. E aí vocês pegam um paciente que não responde. Esse paciente que não responde, normalmente, nós profissionais médicos, nós que não dominamos dos exames laboratoriais, né? Acaba falando para o paciente assim, o seu metabolismo não está tão bacana, então não respondeu tão bem, e aí por isso que nós não estamos conseguindo um resultado tão satisfatório. Essa justificativa, ela é uma justificativa de um profissional que não tem um domínio muito bom de literatura, que ele não entende de fisiologia, que ele não compreende dos exames laboratoriais. Porque o profissional que der o tipo de resposta dessa para o paciente, se o paciente devolver a pergunta assim, ok, doutor, então o meu metabolismo não está colaborando. O que eu posso fazer para que o meu metabolismo ele fique melhor e comece a contribuir com o procedimento
procedimento que a gente precisa de fazer. Aí você às vezes fica sem ter resposta, sem ter argumento. Então usar como justificativa de um insucesso que o organismo não deu certo é real, portanto você precisa justificar isso. Como que você consegue justificar isso? Através dos exames laboratoriais. Aí você consegue falar para o paciente, olha, você está inflamado porque esse exame está mostrando isso. O seu cortisol está alterado porque eu consigo ver aqui nesse exame. Então você consegue demonstrar para o seu paciente, por meios concretos, que o que você está falando é verídico e o que você está falando tem razão, tem a ver com o seu procedimento, tá? Eu queria aproveitar e contar para vocês uma situação que aconteceu comigo. Eu tive uma paciente que ela me procurou porque ela queria fazer um rejuvenescimento facial, mas ela é uma paciente que não queria fazer Botox, porque ela acredita que Botox dura muito pouco, e isso é verdade, ela já teve experiências com Botox e ela não gostou do Botox. Portanto, gente, o Botox ele dura muito pouco e ele fica meio que artificial quando nós não preparamos a pele do paciente antes para receber essa toxina botulínica. Quando você prepara a pele do paciente, quando você prepara o meio, prepara o organismo desse paciente, a toxina botulínica tende a durar mais tempo e a pele está tão saudável, tão bonita, tão nutrida que isso vai durar mais tempo, tá? Mas enfim, essa paciente me procurou porque ela queria fazer um rejuvenescimento facial. E aí ela tinha algumas manchinhas na pele, manchinhas senis, ela tinha várias ruguinhas, ela tinha aquelas ruguinhas assim transversais aqui na face, já um pouco da idade, que aqui a gente não consegue trabalhar muito com limitações de procedimento, né? E a paciente também não tinha assim uma condição financeira tão boa para eu poder oferecer, no caso, recursos ouros, né, aí dentro da estética. Quando eu falo em recursos ouro, eu penso aí num bom bioestimulador, que aí consegue trabalhar e nutrir essa pele bastante. Então, de acordo com a condição financeira que essa paciente alegou ter e de acordo com os meus recursos dentro da minha clínica, eu optei por fazer eletrocautério no rosto dessa paciente. Eu fiz eletrocautério em todo o rosto da paciente, fiz também região de pescoço e região de colo. Foi o tratamento de escolha que eu optei. Era uma paciente que tinha passado no ginecologista poucos dias antes de passar comigo, então ela tinha muitos exames laboratoriais literalmente bem atuais, bem novos, né? E de acordo com os exames laboratoriais dela, eu achei que estava tudo bem. Deveria sim ter feito aí alguma suplementação de alguns minerais, que estava um pouquinho carente, mas de qualquer forma eu achei que fosse o suficiente para entrar aí com o meu procedimento. Eu fiz o eletrocautério na paciente e a paciente relatou que ela ia para o interior de São Paulo passar o processo inflamatório na casa da irmã dela. Por ser interior, ela preferia ficar lá na irmã dela nesse processo mais crítico. Então nós combinamos tudo certinho e ela foi pro interior e eu ia assistir essa paciente, todo o processo inflamatório dela até a cicatrização, por mensagens, por foto, porque eu geralmente costumo assistir bem aí os meus pacientes nesses processos. Aí a paciente sumiu. Eu mandei mensagem, a paciente não respondeu, a paciente não me mandou mais mensagem, eu parei de até te procurar, porque vai que você manda mensagem, a pessoa não te responde, chega uma hora que você para de procurar, né? Aí eu parei de mandar mensagem para a paciente, não acompanhei o processo inflamatório dela, não tive nenhuma foto dessa paciente de pós, não tive nada. Aí a paciente ela me volta com quase 40 dias depois que eu fiz o procedimento. Quando eu olhei para a paciente estava muito mais velha do que no dia que eu fiz a avaliação dela. A paciente estava até mais manchada, mais feia, com mais ruga, a pele mais acabada, com uma olheira. Gente, quando eu olhei para aquela paciente, que eu tinha feito um procedimento com a tentativa de rejuvenescer e a paciente veio para mim muito mais velha do que ela estava, eu fiquei envergonhada. Eu não consegui nem disfarçar a minha cara de decepção. Foi algo assim, o que aconteceu aí? Aí, o que aconteceu aí? Nós fomos conversar. A paciente foi pro interior de São Paulo, Pindamonhangaba, é aqui pertinho. Ela chama de Pinda, até porque esse nome é muito complexo, né? É quase que um trava-língua. Ela foi lá pro interior de São Paulo, passar com a irmã dela,
E uma outra irmã dela, que mora em São José do Rio Preto, começou a apresentar sintomas de Covid. E cada dia foi piorando, aí o pulmão foi piorando, a saturação foi piorando e essa paciente acabou indo direto, saiu de Pinda, foi para São José do Rio Preto acompanhar essa irmã que estava internada. E foram, gente, longos dias assim, ela não podia ir no hospital acompanhar a irmã mais de perto, porque a irmã estava internada com Covid. Cada dia uma pior, às vezes melhorava, depois piorava, e foram assim 40 dias de grande sofrimento. Enfim, quando a paciente retornou para mim, ela já retornou para mim com a irmã, já tinha falecido, já tinha acontecido a missa de 7º dia da irmã, e aí ela voltou para mim acabadaça. O que aconteceu nessa situação? O que eu concluí com isso? Por que a paciente não teve esse resultado? Ela teve um período de estresse tão grande e ela não conseguiu dormir quase que nada esse momento, porque elas acabaram ficando muito preocupadas com a irmã, estavam ali naquela situação triste que cada dia era uma notícia piorava, então ela estava dormindo muito mal, acordando muito cedo, ficando muito preocupada sem notícias toda hora da irmã, não podia ir lá visitar e cada vez piorava, até que piorou tanto que acabou falecendo, que essa paciente teve uma alteração metabólica muito grande. Então o que aconteceu ali? Não conseguiu dormir, então a cicatrização e reparo dessa paciente foi péssima. E eu tinha acabado de estimular essa paciente, levado essa paciente para um processo inflamatório. Então eu precisava que essa paciente dormisse bem, que não tivesse estresse, que é uma paciente que precisasse passar todos os produtos que eu orientei, que eu indiquei do pós-procedimento para ter uma cicatrização bacana. Não conseguiu fazer nada disso. E aí não conseguiu dormir, teve estresse, o cortisol foi lá em cima. Então foi tanta tristeza, foi tanta decepção, tanta coisa que aconteceu nesses 40 dias, que quando a paciente retornou para mim, ela estava muito mais velha. Então ficou muito notório, ficou muito visível o tanto que o metabolismo, que o nosso corpo, ele tem controle sobre nós, né? Então assim, claro que isso não cabe a mim, também não cabe a ela, não tem culpa em relação a isso, mas assim, ela teve um processo tão difícil que atrapalhou até a minha cicatrização. A paciente voltou com manchas, gente. Ela não tinha mancha no rosto, sabe? O rosto dela tinha umas manchazinhas senis, mas eram umas manchazinhas de primeiro grau, tava assim iniciando, sabe? Se a gente fizesse, por exemplo, um peeling de cristal, de diamante naquela paciente, com um pouquinho mais de pressão, aquela manchinha conseguia sair. Então assim, o processo inflamatório que eu causei nela ia sim recuperar aquelas manchinhas, e a paciente voltou muito pior. Aí a partir disso, como já tinha aí quase os 40 dias e a paciente voltou muito pior, eu repeti hemograma dessa paciente, e o hemograma dessa paciente estava com aumento de linfócito. Quando o paciente tem aumento de linfócito, significa que ela está com uma certa deficiência de imunidade ou com um processo alérgico muito grande. Então isso fez eu concluir, ela tinha também alteração no RDW, que justifica que estava desidratada. Então é uma paciente que não conseguiu tomar água, se alimentar de forma satisfatória, teve aí alteração no hemograma. Então o processo dela de reparação foi muito, muito danoso. A gente não costuma dosar a melatonina, a via hormonal, nós profissionais estéticos, porque para dosar a melatonina é um exame bem mais caro e é muito difícil fazer essa mensuração, porque a melatonina, como ela é produzida somente quando o paciente está dormindo e no sono profundo, então a gente tem que preparar o paciente para ele dormir com scalp, fazer uma coleta ali tem que ser uma coleta a domicílio, é muito mais complicado. Então a gente geralmente não dosa a melatonina. Mas como a paciente relatou para mim que ela teve esses 40 dias muito intenso, né, e muito sofrido por causa da angústia de ver uma irmã piorando a cada vez mais, e que também relatou que não conseguia dormir, já era sabido aí que essa paciente estava com um declínio de melatonina. Fora que tem um outro agravante. Essa paciente,
já é uma paciente mais velha, uma paciente, não chega a ser uma paciente idosa, assim, mas é uma paciente mais madura. Então a produção de melatonina dessa paciente já é uma produção menor comparada a um paciente mais jovem. Fora que ela ainda não dormiu, ou seja, a cicatrização e reparo dessa paciente foi zero. Então tá, o que eu fiz? Qual foi a minha conduta em relação a isso? A paciente retornou, eu fiquei super envergonhada de ver como que ela estava. Quando eu tirei foto, que eu comparei o antes e depois, foi terrível, porque tava péssimo. A olho nu tava horrível, ainda mais quando você compara uma foto com a outra. Aí nós fomos conversar, eu fiquei sabendo de tudo isso. Solicitei o hemograma da paciente, vi que ela teve sim alterações tão visíveis que alterou aí o hemograma. Eu suplementei essa paciente, eu antioxidei essa paciente e ela ia viajar novamente. Então eu não fiz nada até o momento, estava apenas suplementando e recuperando esse organismo dessa paciente. Quando ela retornar, isso foi muito recente, tá? Foi esses dias, por isso que é um caso que tá muito fresquinho na minha cabeça. Quando essa paciente retornar desse novo passeio dela, que ela foi para casa de outro irmão no Mato Grosso, aí eu vou verificar como que está o organismo dela. Provavelmente eu vou pedir aí alguns exames para avaliar a parte nutricional e inflamatória, porque essa paciente fica aí outros dias viajando, tem uma alimentação muito errada, lá é muito quente, então assim, olha só o nível que está. Eu estimulei a paciente no processo inflamatório, ela teve quase que zero de processo de cicatrização, a pele está muito fininha e ela ainda foi viajar para um lugar que está muito, muito, muito quente. Então a tendência dessa paciente voltar e talvez não ter tido melhora nenhuma a nível de qualidade de pele existe. Mas é importante que a gente tenha aí esse domínio, tenha esses recursos para a gente entender que às vezes não foi nós que erramos, não foi nós que erramos na escolha do procedimento, não foi nós que erramos em executar a técnica, né? Então, quando a gente tem esses recursos, quando a gente tem essa orientação, quando a gente tem esse conhecimento, a gente consegue conversar com o paciente de uma forma muito tranquila, sem a gente querer assumir a culpa pra gente, tá? Porque eu percebo que às vezes nós profissionais estetas, quando um resultado às vezes não dá certo, ou a gente culpa o metabolismo do paciente sem explicar exatamente o que aconteceu com esse metabolismo, ou a gente acha que nós fomos ineficientes, incapazes de proporcionar uma certa qualidade no tratamento do paciente, né? Então eu quis compartilhar com vocês essa situação para que vocês comecem a ter o discernimento de investigar esse paciente melhor. Porque vocês vão ter sim, eu acredito até que muitos de vocês já tiveram, porque somente quem vive, né, no campo de batalha que essas realidades acontecem. Então a gente almeja, a gente planeja um procedimento estético e às vezes aquilo não responde da forma que a gente gostaria. Então, quando a gente pede os exames laboratoriais e investiga o organismo dessa paciente, a gente consegue verificar exatamente onde que está errado, o porquê que não está funcionando tão redondinho quanto a gente gostaria e a gente consegue suplementar isso. Quando eu falo suplementar, eu falo baseado na ortomolecular, tá? Então, tem alguns profissionais, esses tempos atrás, um profissional, um esteticista, entrou em contato comigo pelo inbox comentando sobre a suplementação com a ortomolecular, né? O que acontece? A ortomolecular, gente, qualquer um pode prescrever para o paciente, desde que tenha conhecimento para isso, tá? Então, o que é a orto? A orto é você recuperar os oligoelementos desse paciente de uma forma satisfatória para a necessidade dele. Então nós precisamos de ter o conhecimento dos quais nutrientes que aquele paciente está carente e quais que são os valores ideais para aquele caso, para que a gente consiga suplementar. E uma vez que a gente tem esse conhecimento e que a gente suplementa esse paciente, gente, ele responde de uma forma muito boa. O paciente aí em 1 mês, 2 meses, assim, 1 mês já tem uma melhora de disposição, de ânimo, o paciente já consegue relatar isso.
Com 2 meses é visível como o paciente está muito melhor a nível também de qualidade de pele, de unha, de cabelo, de hidratação, de humor, de alegria, de felicidade. Então a suplementação, ela está aí para a gente usufruir, ela está aí para agregar os nossos procedimentos. E o profissional que dominar a suplementação, que dominar a leitura dos exames laboratoriais para ver onde que está o problema e dominar a ortomolecular para conseguir reparar a causa, é um profissional que está à frente dos demais, porque aí você consegue reparar todo aquele seu paciente sem você ter que indicar ele para um outro profissional. Quando a gente trabalha com os exames laboratoriais na estética, nós trabalhamos com exames que as alterações geralmente são mínimas. Nós não trabalhamos com pacientes em patologia. Quando o paciente já tem uma patologia instalada, ou quando a gente descobre que esse paciente já está com uma patologia, nós temos que encaminhar esse paciente com um profissional competente para poder conseguir reparar. E quando eu falo profissional competente, é porque aí já vai muito além de somente nutrir e suplementar esse paciente com a ortomolecular. Já precisa de entrar com recursos e com condutas médicas, talvez coisas mais invasivas, medicamentos farmacológicos, então aí não cabe mais a nós. Portanto, quando nós temos o domínio dos exames laboratoriais, nós vamos trabalhar para nós, profissionais estetas, a níveis de valores ideais. E esses valores ideais, eles vão nos passar pequenos distúrbios, início da confusão, início do problema, início da desordem. Então nós temos que ter o olho muito clínico para perceber que o paciente já está apresentando essas desordens e a gente conseguir reparar. E nós conseguimos reparar e muito o paciente, tá? Claro que vocês vão pegar um paciente ou outro que vocês precisam de encaminhar para o médico. Eu encaminho muito pacientes a nível de endócrino, com muita oscilação hormonal, com muito distúrbio hormonal, que já passou do momento de eu conseguir recuperar apenas com a suplementação. Então eu encaminho bastante. Mas vocês vão pegar vários pacientes que vocês vão conseguir ajudar a reparar esse paciente. Enquanto vocês compararem os exames laboratoriais de antes e depois, vocês vão ver o tanto que melhorou e o tanto que vocês conseguiram proporcionar. E é muito gratificante vocês acompanharem esse paciente e sentir, realmente visualizar ali o tanto que você, como profissional esteta, foi capaz de melhorar a vida aí do paciente, tá? Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês. Eu queria realmente, de uma forma bem sucinta, explicar aí sobre a melatonina, falar sobre a importância do sono. E eu também queria compartilhar o meu caso clínico com vocês, porque a gente geralmente, o nosso ego, nós somos preparados para compartilhar com as outras pessoas os casos de sucesso, né? Geralmente o nosso ego gosta de contar que eu fiz isso muito bem, o paciente respondeu de uma forma muito positiva, o resultado foi maravilhoso. Os casos de sucesso, geralmente nós postamos nas redes sociais como se fosse um troféu e falasse assim, eu fiz isso. É muito bom, sim, nós termos os casos de sucesso e isso é muito importante para nós, com certeza é importante para nós como profissionais, é importante para o nosso ego, porque nós temos ego e a gente tem sim que nutrir o nosso ego, porque isso faz parte de nós como seres humanos. Portanto, eu penso que é muito importante nós compartilharmos com os colegas de classe os nossos fracassos também, os nossos erros e o que a gente fez para conseguir reparar aquela situação. Porque assim, gente, nós não vamos errar tanto a tal ponto de cometermos todos os erros para aprendermos somente com os nossos erros. E é sábio, é inteligente quando a gente aprende também com os erros dos demais, com o erro do colega, porque isso faz com que a gente evita aquele erro. Claro que essa situação que eu contei para vocês do eletrocautério, eu não tive culpa, eu executei a técnica de forma satisfatória, mas eu não tive sucesso e para mim foi muito triste olhar para minha paciente. Eu me senti incapaz, eu me senti inválida, eu recebi por aquilo, a paciente me pagou, eu cobrei bem, a paciente me pagou bem.
E aí, de repente, eu vi aquilo, então eu fiquei chateada. E aí, conversando com a paciente, é que eu descobri o que aconteceu. Então, eu quis compartilhar isso com vocês, porque às vezes o paciente volta para vocês e o resultado também não foi um resultado satisfatório e você acha que você errou, você quer trazer o problema para você. E não, você precisa de entender o que aconteceu, onde que foi a falha e conseguir reparar. Nesse caso, ficou muito notório que houve todo um erro ali de metabolismo, de situação, de estresse, de tristeza, que atrapalhou. Então fica fácil você justificar, fica fácil você reparar. Essa paciente, teoricamente, eu não teria nem a obrigação de fazer um novo procedimento, ter uma nova conduta, porque a culpa realmente não foi minha em termos de execução. Portanto, eu me solidarizo com a situação do paciente, né? Com o que ela passou, com aquele estresse. Então, eu vou sim, assim que ela retornar do Mato Grosso, fazer alguma outra coisa, alguma outra situação, vou reavaliar o metabolismo, verificar o que eu tenho que ajustar e eu vou sim tentar recuperar ali a qualidade da pele daquele paciente, porque foi o meu intuito. Quando a paciente me procurou, ela queria rejuvenescer. Então, claro, né, o universo não foi favorável naquela situação, mas eu quero sim ajudar. E é tão bacana que quando o paciente entende que você, mesmo não sendo o causador do transtorno, mas que você quer ajudar, que você está disposto a reparar, o paciente fica feliz e ele fica meio que em débito com você. E aí, pacientes que ficam em débitos com você por gratidão, por consideração, por reconhecimento, ele é um paciente que geralmente te valoriza mais, ele te respeita mais, ele te indica para outros pacientes. Então, a gente entra num ciclo aí que é muito mais gratificante, tá? E aí, gente, voltando aí, digamos que vocês têm um paciente que não passou pelo estresse que eu passei, mas é um paciente que relata que não consegue dormir tão bem. Quando o paciente não consegue dormir tão bem, vocês precisam de orientar esse paciente ao que eu chamo de higienização do sono. O que é isso? O paciente criar alguns hábitos, e isso precisa de ter uma disciplina, para que próximo ali da hora dele deitar, próximo da hora dele dormir, ele já conseguir ir sinalizando para o corpo que ele precisa dormir, para ele já ir diminuindo ali aquela euforia e acalmando o corpo e tal. Então isso é o que? Nas horas mais próximas ao sono, evitar ficar assistindo televisão ou rádio, enfim, nas redes sociais, a ficar vendo notícias ruins, notícias que faz ele ficar ansioso, triste ou pensando naquela tragédia e tal. Então evita notícias ruins, começa a diminuir a claridade da casa. Então, ao invés de ficar com todas as luzes da casa acesa, começa a diminuir, ficar meio que numa penumbra, para que o corpo já comece a entender que já é hora de dormir, para que os olhos já começam a sentir que aquele é o momento. Se no quarto tem essas luzinhas que eu comentei para vocês dos eletrônicos, coloque adesivo, coloca fita isolante preta ali para poder conseguir barrar aquela luzinha. Tenta desligar todos os barulhos que for possíveis. Não fica olhando para o celular toda hora, porque aquela luz do celular faz com que você passa para os seus olhos e passa para a sua glândula pineal, que ainda está claro que não é o momento de dormir, tá? Então tudo isso são coisas que você vai conseguindo orientar o seu paciente para que ele tenha aí uma noite de sono mais satisfatória, tá? Tomar chá de camomila à noite é importante, que vai relaxando também. Então evitar para pacientes que não conseguem dormir tão bem, evitar o café à noite por causa da cafeína. A cafeína geralmente é um estimulador. Então tudo isso são dicas, sugestões que vocês precisam de passar para o paciente, de orientar para o paciente. E quando vocês começam a investigar o paciente tão a fundo a nível dos hábitos dele, você vai ver que detalhes que você achava que não eram tão importantes são detalhes que são capazes sim de modificar, de alterar o seu tratamento, tá? O paciente que faz muito xixi de madrugada, quando ele relata que acorda muito para fazer xixi, é um paciente que não está conseguindo ter o sono da reparação.
Porque se ele acorda muito, ele não está dormindo o suficiente para ativar a glândula pineal a produzir melatonina. Então a cicatrização e reparo desse paciente é menor. E por que é importante você saber disso? Se você conversa com o paciente e o paciente dá todas essas dicas, essas informações que eu relatei para vocês até então, se você estimula esse paciente a um processo inflamatório severo, esse paciente pode te responder hiperpigmentando. Esse paciente pode vir a ter mais flacidez. Você acaba dando um estímulo e aquilo responde ao oposto. Então, quando você tem essas informações do paciente, você primeiro precisa de organizar ali o território para que ele possa responder de forma satisfatória. E é bacana que assim você vai conseguindo evitar iatrogenias, né? Evitar essas intercorrências de pós, tá bom? E isso é bom pra gente, tá certo? Pessoal, era isso, tá bom? Beijo, gratidão, fica com Deus.